Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você internauta que enviou a pergunta de hoje, que trata sobre relacionamento. Puxa vida, vi que você se casou há 2 anos com uma pessoa que você é uma mulher muito dedicada, muito amorosa e que se prestou a permanecer numa relação mesmo com tanta turbulência, com tantos conflitos. Para início de conversa, vocês moravam em cidades diferentes e o marido extremamente nervoso, extremamente grosseiro, por vezes brigava com você, desligava o telefone na sua cara, e você ainda compreensiva, falando que entendia que possivelmente ele estaria assim por conta de uma situação de desemprego, que realmente não justifica, mas uma situação de desemprego, sobretudo por longos períodos, faz com que as pessoas às vezes possam ficar descontroladas, melhor dizendo, e que ele estava estressado, cheio de dívida, e num determinado momento ele arrumou um emprego em Belém do Pará, você largou tudo aqui, foi ficar com ele, e tentou construir a vida com ele lá, e acabou que perdeu o emprego, vocês voltaram para Belo Horizonte, e ele ainda continuou sendo grosseiro com você, continuou te tratando mal, e sinceramente eu consigo entender que tudo tem um limite, né? A gente pode ter compreensão, pode ter entendimento da situação do outro, mas pelo que você relatou aqui, chegou num ponto que a coisa não tem como mais fluir, inclusive porque quando você fala dessas explosões dele, a justificativa é simplesmente pelo fato dele também ser assim. Ou seja, puxa vida, então se meu pai é assim, eu vou ser assim, você tem que engolir, pronto, acabou. Eu entendo que esse tipo de situação, esse tipo de justificativa é muito simplista, e não é possível que ele não consiga perceber, com tantas falas colocadas por você sobre maus tratos, sobre falta de cuidado, falta de carinho, ele não tem entendido o recado. Aí você ficou morando com ele aqui em Belo Horizonte e como estudiosa que parece que passou em 3 concursos públicos aqui, e até te parabenizo por isso, porque isso não é para qualquer pessoa, e ele está trabalhando em Goiás, né? E conversas sempre por telefone, novamente como você colocou, e você está me dizendo que quando começa a conversar com ele pelo telefone, de repente ele já está nervoso, já está estourando com você, e você está falando que não tem mais forças para ter uma relação assim. Ou seja, você não quer ficar mais pisando em ovos pelo medo de ser maltratada a qualquer instante. Então eu me pergunto, sabe, você que é a nossa internauta que enviou a pergunta de hoje, o que estaria valendo a pena no relacionamento? Porque se falar assim, porque eu gosto muito dele. Gente, gostar dentro de um relacionamento é importante, lógico, mas tem um monte de outras coisas que são tão importantes, ou às vezes até mais do que o próprio gostar, como respeito, carinho, atenção, dedicação, companheirismo, e pelo que você falou aqui, não tem nada disso. Você falou que se sente confusa e que pelo fato de morar longe da família e se sentir muito só, talvez tenha mantido uma relação assim por tanto tempo. Ora, eu queria te convidar a refletir sobre uma coisa. Nós não podemos assentar a nossa relação sobre bases tão perigosas como medo da solidão, carência, necessidades que vão ao encontro, por exemplo, de eu não suporto mais viver junto com a minha família. As bases têm que ser mais sólidas. Você já está com a resposta para tudo que você tem que fazer aqui. Agora, penso que está na hora de você, de uma vez por todas, encarar esse fantasma que você está colocando aqui, chamado solidão, e que você entenda de uma vez por todas que um relacionamento é para trazer paz, amor, alegria, companheirismo, construção, não é essa destruição, essas explosões como você vem falando aqui o tempo todo. Portanto, você é uma pessoa que tentou, coloque isso na sua cabeça, você tentou até o máximo que você conseguia. Passar disso, no meu modo de entender, significa você se agredir cada vez mais, e eu não entendo o relacionamento afetivo como
sendo plausível nesses termos, tá bom? Então procure se cuidar. Um abraço a todos vocês e até o próximo post.